Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, querido. É uma alegria estar junto com vocês para mais uma vez. Nós queridos, tratarmos de assunto acerca da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Querido, hoje, professor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você, querido, um estudo sobre satanologia. Vamos fazer uma playlist sobre satanologia. Vamos estudar tudo acerca de Satanás e sua mitológica existência, que foi construída progressivamente através da história e que chegou até nós de forma deformada, e hoje as pessoas creem de forma prematura num ser mitológico, ou seja, Satanás. O que a Bíblia fala sobre Satanás? O que a Bíblia ensina? Deixe o seu like, deixe o seu curtir, nos ajude, querido, para que você possa aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Amém? O que é exegese? Eu quero pontuar uma coisa com vocês antes de nós entrarmos nesse assunto. O que é exegese? Exegese, querido, é uma análise de textos bíblicos ou até mesmo jurídicos. O objetivo de um exegeta é tentar interpretar um texto de acordo com o que o autor quis transmitir. Para isso, existem regras que devemos sempre seguir. Quais são as regras? As regras dos 3 Qs. Que 3 Qs? Primeiro, quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Existem regras que a própria Bíblia me ensina. Em 2 Pedro 1,20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso usar as Escrituras para defender a minha particular interpretação, para defender minha fé e crença. Eu preciso respeitar as Escrituras e extrair das Escrituras o que ela quer me ensinar, e não inserir nela o que eu quero que, querido, a Bíblia fale para mim. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia fala e não inserir na Bíblia aquilo que vai coadunar com a minha fé e com a minha crença. A Bíblia, querido, você precisa entender que ela não foi escrita em 2019. Não se pode interpretar textos de uma época utilizando-se de concepções de outra época ou fazer anacronismo. Vamos estudar sobre a palavra Satã. O termo Satanás, Satã, vem da palavra sitiná, que significa opositor, significa adversário, significa inimigo. E ela ocorre 27 vezes no Velho Testamento, sendo a maioria em Jó. Em todos os demais casos, significa literalmente adversário. Na maioria das vezes, seres humanos. Mas muitas traduções, tendenciosamente, elas traduzem o termo para adversário, para que você não perceba que a palavra Satanás significa adversário, de forma tendenciosa para corroborar com a crença na existência de um ser mitológico que nunca existiu, que é fruto de uma tradição e de uma crença pagã do zoroatrismo. Quem cria a existência de Satanás como ser metafísico é a crença zoroatrista de Zaratustra, que fala sobre Arimã e Ahuda Mazda. Ahuda Mazda, o Deus bom, e Arimã, o Deus mau. E isso influenciou o cristianismo. Por isso que o cristianismo hoje é uma sopa de quê? De zoroatrismo, de crença grega, helênica e romana. Então, querido, o cristianismo ele foi completamente comprometido acerca do entendimento real de quem é Satanás. Será que Satanás é um anjo de Deus? Vamos ver. Em Números 22, versículo 22 a 23 diz:
E a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor lhe pôs ao caminho por adversário, Satã. E o anjo do Senhor se pôs ao caminho de Balaão como um Satanás. Agora eu te pergunto, o anjo de Deus é Satanás? O anjo do Senhor que apareceu a Balaão é Satanás? É, pois na sua Bíblia está escrito que é. Por quê? Porque ele veio para se opor, ele veio como um adversário, ele veio como Satanás, se pondo no caminho da jumenta de Balaão. E em Números 22:32 diz: então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então o anjo do Senhor saiu para lhe opor, para estar em seu contra, para vir contra Balaão como um Satanás. É o que está escrito na sua Bíblia. Só que a tradução portuguesa não vai colocar que é Satã, vai colocar adversário. Por quê? Porque a palavra Satã nunca é, na Bíblia hebraica, um substantivo, um ser metafísico. É sempre um adjetivo. Você sabe a diferença de um substantivo para um adjetivo? Eu sou uma pessoa, então eu sou um substantivo, uma substância. Agora, um adjetivo é que qualifica o substantivo. Então, eu posso ser o teu adversário, eu posso ser o teu Satã. Eu, pessoa, posso ser um adversário. Agora, Satanás é um adversário e nunca um ser metafísico. Dá para você entender, dá para você compreender, dá para você raciocinar dentro do que as Escrituras nos ensinam? Então vamos lá, continuando. O próprio Senhor seria Satanás? O próprio Deus seria Satanás? Não, mas a Bíblia diz que é. Como? Vamos ver 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar Israel. Diz que foi Satanás. Mas, em 2 Samuel, capítulo 24, que é a mesma passagem, agora não é mais Satanás, agora é o Senhor. Diz: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Então, o que em Crônica quer nos ensinar? Que um adversário fez com que Davi se aborrecesse, ficasse aborrecido, e enumerasse Israel, e o Senhor acendeu sua ira contra Israel por causa da atitude de Davi. Agora, eu te pergunto, Satanás é o Senhor? Não? Então você tem que aceitar o que está escrito. Não tem que aceitar? Não está escrito aqui que foi Satanás que levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel? Agora, foi Satanás ou foi o Senhor? E agora? É simples. Simplesmente um adversário se levantou contra Davi. E Davi enumera o povo desagradando ao Senhor. Simples. Claro, simples. Seria Satanás homens? Seria? Poderia Satanás ser um homem? Ou homens? Não? Ah, tá. Mas a tua Bíblia diz que sim. A nossa Bíblia diz que sim. E agora como fica? Vamos ler 1 Samuel 29:4, que diz: porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, para que torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso Satanás. Ah, meu Deus! Os filisteus, quando viram o rei Davi, disse: manda esse homem embora, para que ele não nos torne um Satanás contra nós, um adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar ao seu Senhor? Porventura não seria como os cabeças desses homens?
Camarada, eles compararam Davi a Satanás. Os homens de Davi a Satanás. A adversários. Então te pergunto, Satanás pode ser homem? Será que você não foi enganado? Será que você não foi iludido pela influência zoroastrista? E tem mais, em 2 Samuel 19, 22 diz assim, ó: porém Davi disse, que tenho eu convosco filho de Zeruia, para que hoje me sejais Satanás? Preste bem atenção. Porém Davi disse a quem? Aos filhos de Zeruia, para que hoje me sejais Satanás? Poderia os filhos de Zeruia ser Satanáses? Satanim? Adversários contra Davi? Está escrito, 2 Samuel 19, 22. Vai lá conferir, querido. Vai lá, meu amado, confira na sua Bíblia. Ali, quando fala adversário, está falando de Sitná, Satanás. Vamos continuar. Em 1 Reis 5:4 diz assim: porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. Vou ler de novo. 1 Reis 5:4. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Satanás não há, nem algum mal encontro. Então o que significa Satanás na Bíblia hebraica? Adversário. Por quê? Porque aqui o escritor está dizendo que não havia Satanás contra Salomão, num período, mas no outro nós vamos ver que tinha. 1 Reis 11:14 diz: levantou, pois, o Senhor contra quem? Salomão, um Satanás, um Satã, Haddad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom. Agora, um filho da descendência do rei de Edom pode ser um Satanás? É Satanás? Está escrito. Mas a tua tradição aportuguesada nunca vai te revelar isso. Por isso que eu sentei para aprender, para poder hoje ser digno de se levantar e falar. E iluminar sua mente para você entender que Satanás não existe, como diz o padre Quevedo. 1 Reis, ainda, continuando, 1 Reis, capítulo 11, verso 23 diz: também Deus lhe levantou outro Satanás, Arrezam, ou adversário, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Então, mais uma vez, Deus levantou um Satanás. Ai, ai, ai. Arrezam, filho de Eliada. Poderia filho de Eliada ser um Satanás? Mas está escrito na sua Bíblia. Está aí, está escrito. Vamos ler? Vamos ler de novo? Também Deus levantou outro Satanás, outro Satã, filho de Eliada. E agora? Seria Satanás homens? Porque é o que a Bíblia ensina. Mas vamos continuar. Vamos lá. 1 Reis 11, 25 ainda diz: e foi adversário de Israel, e foi Satanás de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então Haddad foi um Satanás para Israel. O rei Haddad, um demônio, um diabo, um Satanás para Israel. É o que a Bíblia diz. E agora? Você vai conferir? Você vai buscar, você vai aceitar o que a Bíblia diz, ou você vai seguir o erro, a doutrina errônea, a doutrina manipulativa, enganadora, amedrontadora, terrorista, que só quer te colocar medo para depois fazer comércio da sua fé? É isso que você quer?
Vamos ver Satanás no livro de Jó. O livro de Jó, ele não é literal, ele é uma alegoria, pós-período babilônico. Inclusive tem uma história de um Jó babilônico bem anterior ao da Bíblia. Então, o que o escritor de Jó ele faz? Ele pega, já existia um Jó dentro de um conto babilônico, ele pega e ressignifica e traz um ensinamento de um Jó já existente que sofre, um justo que sofre, e traz para trazer um ensinamento para Israel. E as pessoas acreditam de forma literal que isso aconteceu. A lenda de Jó é só uma alegoria e uma recalchutagem do poema do justo sofredor sumério, onde se relata a vinda de um religioso sofrido que, mesmo aparentemente abandonado pelos seus deuses, não perdeu sua fé e no fim teria sido recompensado. No caso de Jó 2:7, Deus permitiu que Satanás ferisse Jó com úlceras malignas que iam desde a planta do pé até o alto da cabeça, e deixou que os 7 filhos e as 3 filhas de Jó fossem mortos. Mas mesmo na ruína de Jó, não blasfemou contra Deus e não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em Jó 38:13, o livro de Jó menciona as fundações da terra, as extremidades da terra, as bordas da terra, os 4 anjos estacionados nos 4 cantos da terra, retendo os ventos. Como as esferas não têm cantos, a expressão os cantos do mundo indica que a Bíblia acreditava que o planeta Terra seria como uma gigantesca pizza, e não redondo ou um geóide. Tá? Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, você pode ver que são duplicatas. São 2 duplicatas. Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2 são 2 duplicatas. Tá? Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se contra o Senhor. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E disse o Senhor: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu da sua presença do Senhor. Então aqui nós temos uma duplicata. Tá? Então o livro de Jó ele tem duplicatas. Para quem toma Jó como literal, que tem o livro de Jó como literal, quando se situa a história de Jó? Isto foi antes da suposta queda de Satanás ou depois? Se foi antes, já havia cidade antes da queda de Satanás? Se foi depois, porque Satanás sempre está na presença de Deus. Ou seja, se Satanás caiu antes de Jó, então lá no céu já existia cidades? Já existia cidade lá no céu? De onde Satanás caiu? E se foi depois, por que Satanás sempre está na presença de Deus depois de ter caído? Se ele está caído, como é que ele pode estar na presença de Deus? O que você precisa entender? Porque o capítulo 2 repete as mesmas coisas do capítulo 1, porque o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, são, querido, 2, ou seja, duplicadas. O livro menciona Lilith, Leviatã, Berramote, criaturas mitológicas. Elas também existem? Monstros marinhos nos caos primitivos mencionados na Bíblia e cuja origem remontaria à mitologia fenícia? Esses animais existem? Não. Por quê? Porque isso são mitologias. O livro de Jó é uma metáfora sobre o sofrimento humano adaptada pelos hebreus. O Satã do livro é o próprio Jó e suas ideias adversas que o levaram à ruína, e que tira tudo de Jó segundo o próprio livro é Deus. Ou seja, quem tira as coisas de Jó não é o diabo, é Deus. Essas ideias adversas vêm de onde? Da terra e seus sistemas mundanos. Por quê? Porque a Bíblia fala, 1 João 2,15 e o versículo 17, que diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquela que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, Jó estava com suas ideias adversas, aonde ele estava sendo tentado pela cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida.
E Jó 42:11 diz: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se coenderam dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Agora te pergunto, quem que trouxe todas as terríveis lutas de Jó? Foi Deus ou o diabo? Responde para mim. O que o texto está dizendo? Até hoje você talvez disse, não, foi o diabo, mas leia o texto. O que o escritor está dizendo? Quem tirou as coisas de Jó? Quem aplicou as lutas de Jó? Foi Deus ou o diabo? Vamos ler de novo? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se coenderam dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. O que o Senhor lhe havia enviado, o mal que o Senhor havia lhe enviado. Quem que tirou as coisas de Jó? Deus ou o diabo? O diabo, né? Não, foi Deus. Vamos lá. Em Zacarias, capítulo 3, verso 1, que é uma visão, ele mostrou o sumo sacerdote Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mais uma vez, Satanás está na presença de Deus. Mas se ele é um anjo caído, como é que ele está na presença de Deus? Por isso que eu digo, não existe Satanás, não existe. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. O Salmo 109:6 diz: onde diz na escritura qual seria a forma antropomórfica do diabo? Não diz. Nossa concepção do diabo vem da mitologia grega. Você sabia que essa concepção de um ser chifrudo, vermelho, tá? Vem, querido, da concepção grega e não judaica e bíblica? Continuando. Já no Novo Testamento, se utiliza o equivalente Satanás, que tem baseamento com o mesmo sentido, adversário. Para você entender isso, Pedro, em Mateus 16:21, diz assim, ó: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, não a Satanás, ele disse a Pedro: para trás de mim, adversário, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, opositor, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus disse isso para quem? Para Pedro ou para o diabo? Pedro estava endemoniado? Pedro estava com o diabo no couro? Pedro estava agindo como um Satanás, como um adversário, se opondo à missão de Cristo. Jesus não disse para Satanás: arreda de mim. Ele disse para Pedro que ele estava sendo um adversário. Simples, claro, como água cristalina. Só entende, compreende quem quer aprender, quem quer se libertar de todas as doutrinas esfrangalhadas que foram ensinadas, foram engessadas, foram imprimidas na mente através de uma religião falsa e mentirosa. Mas a Bíblia quebra todo tipo de engessamento, porque é o martelo que esmiuça a penha, é fogo que consome todas as doutrinas mentirosas que foram inseridas no seio da igreja. Vamos lá. Lucas 22, 31 e 32 diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que Jesus iria rogar ao diabo: ô diabo, tem pena de Pedro, não faz isso com Pedro não, diabo. Será que Jesus fez isso?
Jesus ficou rogando para o diabo não se enredar com Pedro, porque o diabo queria destruir Pedro. O que Jesus estava querendo dizer? Que Jesus estava percebendo a fraqueza de Pedro, dando lugar ao seu adversário, que é a sua carne. Jesus estava prevendo que Pedro ia pisar na bola, que Pedro iria pisar na bola, que ele iria o negar. Nós vemos Judas. Em Lucas 22:3 diz assim: então, porém, Satanás em Judas. Então, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, ao qual era o número dos 12. Agora eu te pergunto: quem é que entrou em Judas? Satanás. Satanás significa adversário. Qual foi o adversário que entrou em Judas? Qual foi o adversário que se manifestou em Judas? Não foi a avareza, não? Não foi o amor ao dinheiro, não? Que foi mais forte do que o seu amor pelo mestre? Simples de entender, né? João 13:27 diz: e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus sabia que a avareza de Judas já havia o controlado, o governado, o dominado. Já havia entrado nele, já estava completamente encharcado toda a sua estrutura sentimental, emocional, moral e intelectual. Aí Jesus diz: vai e faz o que tu tem que fazer. Tu já se rendeu mesmo, tu já se dobrou ao teu desejo. E aí em João 6:70 respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo? Jesus sabia que Judas era um diabo. Um diabo em que sentido? No sentido de se render. Eu posso ser um diabo para você, eu posso me render ao mal. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 2 ainda diz: prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quem é que é o diabo aqui em Apocalipse? É um ser mitológico? É? Ou é Roma? Ou é a dinastia herodiana, que é um tentáculo de Roma? E quando fala que amarrou por 1000 anos, não está falando de uma limitação, não está falando de um encarceramento, ou seja, uma limitação da ação do Império Romano contra a igreja e contra o povo de Israel? E que depois de passar os 40 anos, que é acima dos 1000 anos, ele é solto, e no ano 70 ele faz tudo o que lhe apraz, destruindo a Jerusalém? Apocalipse 2:13 ainda diz: conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então quer dizer que o local de Antipas ali era a morada de Satanás. Não está falando de adversários, não? Eita Jeová querido, vamos lá. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, 13 e 15, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Quem eram os obreiros fraudulentos? Os falsos apóstolos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio adversário, ou Satanás, se transfigura em anjo de luz, ou se transfigura em um pastor. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. É só você tirar a palavra Satanás e colocar adversário, porque o próprio adversário se transfigura em um anjo de luz, se transfigura em um pastor, em um apóstolo. Está falando de adversários. Está falando de apóstolos que se transfiguram de adversários, com fingimento para enganar a igreja. Paulo está falando de quê? De obreiros fraudulentos. Está falando do diabo. 1 Timóteo 1:20. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então agora, em 1 Coríntios também,
diz que Paulo entrega para Satanás para quê? Para que a carne seja destruída e o espírito seja salvo. Então agora nós vamos entregar as pessoas que são rebeldes na igreja para Satanás salvar eles? Ou está falando que Paulo está dizendo que está entregando essas pessoas aos seus próprios desejos, aos seus próprios adversários, às suas próprias concupiscências? Oh, Rei da Glória, aleluia. 1 Coríntios 5,5 ainda diz, né? Seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Satanás está salvando muito o espírito de muita gente. Querido, ou é a luta, é a prova, é a dificuldade, você entrega seus próprios desejos, você quebra a cara, você dá com a cara no muro, e aí você vem com a colinha entre as pernas e volta para Jesus. 2 Tessalonicenses 2,9 ainda diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, Roma. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? Do adversário. Quem era o adversário da igreja de Israel? Roma, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. 2 Coríntios 12,7: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Paulo levou umas bofetadas, levou uns murros do diabo para não se exaltar. Ou ele recebeu uns murros das suas próprias fraquezas, para ele saber que ele não era o último gás da coca. Vamos lá. Romanos 16:20: e Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo que seja convosco, amém. Quem é esse Satanás que em breve seria esmagado? Não eram os inimigos da igreja, não? Não eram os inimigos de Israel, não? Ô Jeová, vamos lá. Porque alguns se desviaram indo após Satanás. 1 Timóteo 5,15. Nós temos em outras passagens, como Lucas 11,18 diz: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, não subsistirá o seu reino, pois diz que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul. Esse vai ser um outro vídeo que fala sobre Jesus expulsar pelo poder de Beelzebul, né? Que Jesus expulsava, né? Os males, né? E diz que Satanás está dividido contra si mesmo, não subsistirá. Aí Jesus faz aquele, né, que reino dividido, casa dividida. Nós vamos aprender isso aí. Qual é o contexto, o que realmente Jesus está querendo ensinar. E o escritor quer passar para nós quando ele usa a palavra Satanás nesse contexto. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Satanás não existe, segundo as Escrituras. O Novo Testamento é vítima do zoroatrismo, do helenismo grego e das crenças romanas, helênicas e zoroatristas. Que nós possamos filtrar, se libertar e ser um cristão sábio, inteligente, não manipulável e nunca permitir que sejamos comercializada a nossa fé. Shalom Adonai a todos. Deixe seu like em nome de Yeshua HaMashiach HaMaleh. Que Deus abençoe a todos.